Feche os olhos por um instante e imagine o Brasil em 1925. Nada de celular, redes sociais ou luz elétrica em toda a casa. A maior parte da população morava na zona rural. A vida era mais lenta, mais difícil, e o futuro parecia uma promessa distante. Nesse vídeo, a gente vai fazer uma verdadeira viagem no tempo para descobrir como era o Brasil há exatos 100 anos. Vamos falar da política, da economia, do jeito de viver, dos costumes, das modas, da cultura e até do crime organizado da época. Tudo isso com curiosidades surpreendentes e histórias que você provavelmente nunca ouviu nas aulas de história. Então, prepare-se, porque o Brasil de 1925 pode te chocar ou te encantar, mas com certeza vai te surpreender. Em 1925, o Brasil era um país essencialmente rural. Mais de 70% da população vivia no campo. Hoje a história é bem diferente. Cerca de 12,6% da população brasileira vive em áreas rurais, enquanto 87,4% vivem em áreas urbanas, de acordo com o Censo Demográfico de 2022 do IBGE. Pois bem, em 1925, as cidades estavam crescendo, mas eram poucas as que tinham estrutura urbana desenvolvida. A maioria dos brasileiros dependia da agricultura de subsistência ou trabalhava em grandes fazendas, principalmente nas lavouras de café, que era o principal produto de exportação do país naquela época dos grandes barões do café. O Brasil era governado por elites agrárias e vivia o período conhecido como República Velha, ou República Oligárquica. A política era dominada por acordos entre São Paulo e Minas Gerais, conhecido como a política do café com leite. O presidente em 1925 era Arthur Bernardes, de Minas Gerais, e enfrentava uma grave crise de popularidade. Ele governava sob estado de sítio, com repressão a opositores e censura à imprensa. A moeda em circulação era o réis, que ficou de 1500 até 1942, sendo a primeira moeda utilizada no Brasil colonial. Ficou marcada por não ser uma moeda fracionável, sendo assim, um centavo correspondia ao valor de R$1. A partir da década de 1920, foi iniciado o planejamento para a fundação de uma nova moeda para o Brasil. Em 1942, usando como base o valor de R$1.000, lançou-se o Cruzeiro. Em 1925, a população brasileira era estimada em cerca de 33 milhões de pessoas, o que era menos de um sexto da população atual. Hoje, somos mais de 218 milhões. Mas o mais chocante é que naquela época 3 em cada 4 brasileiros não sabiam ler nem escrever. O analfabetismo atingia 75% da população. A vida urbana estava começando a mudar, mas lentamente. Apenas algumas capitais tinham energia elétrica, e mesmo nessas cidades, a distribuição era irregular. Em São Paulo, por exemplo, uma forte seca em 1925 causou racionamento de energia. A cidade escureceu. Vitrines foram apagadas, bondes reduziram sua frequência e os paulistanos voltaram a usar lamparinas em casa. O vestuário também mostrava o quanto o Brasil estava conectado, ainda que timidamente, às tendências internacionais. Inspirados na moda francesa e inglesa, os homens andavam de paletó e chapéu, mesmo sob o sol forte. Era uma marca de status e elegância. As mulheres, por sua vez, começavam a adotar cortes de cabelo mais curtos e vestidos sem mangas, o que escandalizava parte da sociedade conservadora. Era o começo da influência dos chamados Anos Loucos, os anos 20. A elite frequentava cinemas, cafés e clubes, enquanto a maior parte da população vivia sem infraestrutura básica. Nas periferias, não havia esgoto, calçamento nem transporte público. As cidades tinham mais aparência de grandes vilarejos do que de metrópoles. E não existia sistema único de saúde. Doenças como febre amarela, tuberculose e sífilis eram bastante comuns. Os jornais impressos eram a principal fonte de informação. O rádio dava seus primeiros passos. A Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, criada em 1923, começava a alcançar ouvintes com transmissões culturais. Em 1925, nascia o jornal O Globo, fundado por Irineu Marinho, que se tornaria um dos mais influentes do país. Apesar de todos esses contrastes, o Brasil começava a respirar modernidade. A industrialização ainda era tímida, concentrada no Sudeste, mas abria portas para transformações profundas. Em 1919, a Ford já havia instalado uma linha de montagem no Brasil, e em 1925 foi a vez da General Motors iniciar operações em São Caetano do Sul. Os carros, embora caros e raros, começaram a circular nas cidades maiores. O famoso Ford modelo T virou símbolo de status, mas a grande maioria da população ainda dependia de carroças, bondes puxados a burro ou simplesmente andava a pé. O setor ferroviário também crescia. A malha ferroviária se expandia para escoar café e produtos agrícolas para os portos.
Mas tudo isso era feito com grande dependência do capital estrangeiro, principalmente britânico e norte-americano. Culturalmente, o Brasil de 1925 era um caldeirão em ebulição. O movimento modernista tinha acabado de explodir, com a Semana de Arte Moderna em 1922. Artistas como Mário de Andrade e Oswald de Andrade propunham uma nova forma de pensar a arte brasileira, valorizando nossas raízes populares e indígenas. Na música, o samba urbano se firmava como símbolo do Rio de Janeiro. Nomes como Senhor, Donga e Pixinguinha misturavam batuques africanos com instrumentos europeus. O samba era ainda marginalizado, mas já ecoava nos rádios e nas festas populares. O futebol também crescia. Clubes como Flamengo, Corinthians e Palmeiras já eram conhecidos, embora o esporte ainda fosse elitizado. A primeira Copa do Mundo ainda não existia, ela só viria em 1930. Mas o Brasil já sonhava em se tornar uma potência nos gramados. Foi também nesse período que surgiram os primeiros ensaios do rádio como entretenimento. Programas musicais e teatrais começavam a conquistar o público. Mas ainda não existia uma rede nacional de comunicação. Se você está curtindo essa verdadeira viagem no tempo, já deixa o like aqui embaixo e se inscreve no canal. Isso ajuda demais o nosso trabalho e mostra que você quer ver mais conteúdos como esse por aqui. O Brasil vivia um momento de grande instabilidade política. O governo de Arthur Bernardes enfrentava forte oposição. E foi nesse cenário que surgiu a famosa Coluna Prestes, liderada pelo jovem oficial Luiz Carlos Prestes. A coluna percorreu mais de 25 mil quilômetros pelo interior do país entre 1925 e 1927, denunciando as injustiças sociais e o autoritarismo do governo. Foram mais de 2 anos de marchas, embates e resistência. Era um movimento de militares inconformados, que se tornariam símbolos da luta por um Brasil mais justo. No Nordeste, o sertão era dominado pelo medo dos cangaceiros. E o nome mais temido era o de Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. Em 1925, ele perdeu o irmão Livino em um confronto com a polícia, e jurou vingança. Ele ainda não era o rei do cangaço, mas estava prestes a consolidar sua fama. Durante mais de uma década, Lampião, Maria Bonita e seu bando levariam medo a cidades e vilarejos do sertão nordestino. O líder do grupo só veio a morrer em 1938, junto com outros 10 membros do seu bando, incluindo a sua companheira Maria Bonita. Eles foram surpreendidos pela força policial volante do então tenente João Bezerra da Silva, na Grota do Angico, no município sergipano de Poço Redondo, em 28 de julho de 1938. O Brasil de 1925 era um país jovem, cheio de contrastes, com promessas e conflitos. 100 anos depois, vivemos em um país completamente diferente, com internet, globalização, universidades públicas, acesso à saúde, escolas, mobilidade urbana e muita diversidade. Mas alguns desafios ainda nos acompanham: a desigualdade, a violência, a concentração de terras e a crise política. Olhar para 1925 não é apenas olhar para o passado. É entender de onde viemos para refletir sobre onde estamos indo. Você acha que o Brasil evoluiu nesses 100 anos? Deixe seu comentário aqui embaixo. E se gostou do vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Fique com Deus e até a próxima!